Olá! De repente, o mundo mudou. Há pouco mais de 7 meses vivenciamos novas experiências e uma nova rotina com a pandemia de coronavírus. Crianças e adolescentes vivem esse tempo difícil de isolamento social dentro de casa, longe dos amigos e parentes, com limites para brincar e correr. Na entrevista central, o pediatra Daniel Becker fala sobre os impactos na saúde física e mental das crianças nesse período e do necessário distanciamento para a preservação de vidas. Na reportagem, o tema é a nova encíclica do Papa Francisco, que alimenta a utopia de uma nova humanidade, onde todos tenham trabalho, terra e teto para morar. Eu sou Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e considerada a Santa Negra que protege os pobres. Inspiradas nos valores mais elevados da Igreja, o Papa Francisco apresentou uma nova encíclica que defende a fraternidade universal e os direitos de todo ser humano viver com dignidade. Saiba mais na reportagem de Camila Piacese. Nacional. É preciso superar o dogma da fé neoliberal no mercado, haver mudanças de paradigma no pós-pandemia. Foi o pedido do Papa Francisco na nova encíclica Fratelli Tutti. A primeira publicada após 5 anos tem como temática principal a fraternidade e a solidariedade e condena a ganância do lucro falso. O Papa fala que é necessário mudar a relação da sociedade com a natureza, conforme explicou o bispo Dom Guilherme da Diocese de Laje, em Santa Catarina. Se nós continuarmos envenenando, se nós continuarmos explorando de uma forma incontrolável o nosso planeta Terra, nós o estamos matando, envenenando. E ao matar o planeta Terra, toda a natureza, nossa irmã, nós nos autodestruiremos. É como que caminhar para um suicídio da humanidade. O documento é dividido em 8 capítulos que resgatam o ideal da Igreja Católica e define solidariedade como pensar e agir em termos de comunidade, além de propor novos percursos para gerar uma sociedade mais igualitária. O Papa também fala que temos que superar todo o ódio e ver todos como irmãos. O Frei Wilson Delanhol, da Diocese de Porto Alegre, leu a encíclica e ressaltou a importância de dialogar com as grandes religiões do mundo. Vendo que Deus se manifesta a todos e nas religiões que levam a sério o diálogo, a superação do ódio, a superação da violência. As religiões que levam a sério isso estão fazendo aquilo que Deus pede. Na Parada Cultural de hoje, a dica é de literatura infantil. E quem conta pra gente é a Maria Dandara, de 7 anos, que mora em Marabá, no estado do Pará. Parada Cultural. Vou mostrar um livro para vocês muito legal. Da origem de uma menina chamada Dandara. Ela não gostava que seu cabelo era cacheado. Ela pensava que as pessoas iam rir dela. A mãe dela convenceu ela dela gostar do cabelo. Ou seja, do cabelo cacheado, né? Que cabelo cacheado é muito bonito, gente. Bom, gente, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Ninguém está ileso aos efeitos da pandemia. A mudança brusca de rotina afetou tudo e todos. E quem mais sente essas mudanças provocadas pela Covid-19 são as crianças. Confira na matéria de Afonso Bezerra, nos Trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. De repente, os parquinhos ficaram assim, vazios. À medida que o número de casos de coronavírus aumentava no mundo, o isolamento social de crianças e adolescentes também se aprofundava, e com ele, uma série de desafios e incertezas envolvendo toda a família. Submetidos a intenso estresse, os pequenos viram, no intervalo de um dia, a rotina mudar radicalmente. A escola agora era em casa, não podia sair para encontrar os amigos e, mesmo isolado, cumpria uma série de cuidados. Inevitavelmente, isso mexeu com o emocional das crianças,
como conta a microempresária Érica Duarte, mãe de 2 meninos e que percebeu o impacto da pandemia nos filhos. Então, ele tem muitos pontos de interrogação e algumas vezes ele está ficando bem nervoso, então isso, né, acabou abalando psicologicamente. Então, o nervoso, ele às vezes não se controla por coisa bobinha, sabe? Brincando com o irmão pega um brinquedo que ele não quer e acaba estourando. O que fazer para apoiar os pequenos é que foi o grande desafio dos pais e mães. Também afetados com a rotina alterada, imersos em chamadas de vídeo e outras tarefas, eles foram instados a ressignificar o ficar em casa, aprofundar o diálogo, estabelecer novas regras e criar atividades atraentes foram algumas das medidas. A pedagoga Viviane de Paula explica que apostar em novas brincadeiras é muito importante. Atividades lúdicas ajudam a desenvolver uma percepção diferente sobre os fatos, principalmente os mais tristes. Eu acredito que a brincadeira, não só nesse ressignificado de rotina, eu acho que a brincadeira é importantíssima, principalmente para as crianças que estão em fase de desenvolvimento infantil, elas fazem parte do projeto da educação infantil. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversa com o pediatra Daniel Becker, criador do conceito de pediatria integral. Ele aborda os impactos da pandemia na vida das crianças. Confira! Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com o pediatra e escritor Daniel Becker. Ele é mestre em saúde pública pela Fiocruz e é um dos criadores do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde. Também é criador do conceito de pediatria integral, muito presente nas redes sociais, onde ele se comunica com o público. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Doutor, gostaria de lhe perguntar sobre os aspectos e as consequências do isolamento social nas crianças, tendo em vista que a pandemia ainda não terminou e muitas famílias ainda estão praticando isolamento social. Depois de muitos meses de confinamento, as crianças estão sofrendo de muito estresse, estão expressando esse sofrimento de diversas maneiras. Então, os pediatras estão detectando aí, com muita clareza, crianças que podem fazer sintomas físicos, dores constantes, dor de barriga, dor de cabeça, diarreias e prisão de ventre, cansaços inexplicáveis, insônia, e também sintomas comportamentais, inúmeros sintomas comportamentais. Então, birras, irritabilidade, agressividade, rebeldias injustificadas, grude excessivo, crianças que estão solicitando os pais o tempo todo, crianças mais tristes, mais introspectivas, não querendo conversar com os avós ou com os amiguinhos, não querendo participar mais das aulas online, algumas também, regredindo, né? Fazendo regressões, criança que já estava desfraldada, começa a fazer xixi de novo na calcinha, na cueca, ou cocô, etc. Crianças que não comem ou que comem compulsivamente, enfim, inúmeros sintomas. Essa relação das crianças com outras crianças, o senhor poderia nos explicar o que essa falta faz nas crianças? A criança, principalmente a partir de 1 ano e meio, 2, ela precisa da interação social. Ela tem uma necessidade humana. O ser humano ele cresce em interação com o outro, né? Até 2 anos, mais ou menos, essa interação pode ser só com adultos, pode ser só com os seus cuidadores fundamentais, né? Essa relação de vínculo profundo com os cuidadores é a base, é o território onde se dá todo o desenvolvimento da criança nesses primeiros momentos da vida dela. A partir de 1 ano e meio, 2, ela precisa também da interação social, onde ela vai aprender uma série de habilidades, onde ela vai desenvolver as suas capacidades de relacionamento e, por exemplo, na escola vai desenvolver a sua capacidade, sua função no espaço público, fora de casa, né? A casa é um ambiente muito carregado emocionalmente, e ela vai para a escola onde ela vai estar com os seus iguais, ou vai para o parquinho também, onde ela vai estar com os seus iguais e vai começar a negociar, a conversar, a viver de acordo com regras estabelecidas, a criar regras, a ser criativa, a ser imaginativa, enfim, uma série de vivências fundamentais para a infância que se dão na interação com outras crianças da mesma idade, ou também crianças mais velhas ou mais novas também. Mas é fundamental para ela essa troca, né? Eu gostaria de lhe perguntar sobre os excessos da internet e da TV por conta do confinamento. Quais são os aspectos mais negativos?
como os pais ficaram extremamente sobrecarregados, ou trabalhando em casa, ou trabalhando mesmo fora, pessoas ligadas a serviços essenciais, e as crianças ficaram bastante abandonadas, né? Os pais sem rede de apoio, né? Sem uma pessoa para ajudar a cuidar. Uma avó que ia todo dia, muitas vezes, que agora não pode mais por causa da idade do grupo de risco, enfim, inúmeras situações onde as crianças ficaram muito sozinhas, muitas delas sem aula online e muitas delas fechadas em casa. Então, a única forma que você consegue, entre aspas, controlar uma criança é inibindo o seu comportamento energético através das telas, através do uso do celular, do tablet, da televisão. Então, muitas crianças ficaram um número absurdo de horas nas telas. Isso é extremamente tóxico para elas. A tela tem uma relação com a criança que ela trava o seu desenvolvimento da linguagem, por exemplo, nos pequenos, ela traz inúmeros prejuízos, ela leva ao sedentarismo, ela afeta os olhos, ela afeta a memória, ela inibe a imaginação e a criatividade, ela inibe a relação com o outro, ela fica com a mente passiva, muitas vezes exposta a algo também muito tóxico, que é a publicidade infantil, que está embutida em jogos, que está embutida em desenhos, que está embutida em links do YouTube, né, que é proibida, mas que acaba passando dessa maneira, especialmente na internet. Que conselhos o senhor daria para que as famílias aproveitassem esse feriadão, cumprindo esses parâmetros de segurança, mas também dando essa possibilidade para as crianças interagirem e saírem do isolamento de alguma forma? Receber uma dádiva dos pais, que é a sua presença, o seu contato, e que esse contato seja realizado num lugar de natureza fértil, bonita, agradável. Nesse contexto de pandemia, no momento atual, nós estamos recomendando, por exemplo, famílias que tenham outras famílias próximas, que vivam perto e que estejam respeitando minimamente as regras de quarentena, que também muitas famílias não estão, né? Estão levando criança para shopping, etc. As famílias que têm conhecidos que estão mais ou menos fazendo o mesmo tipo de respeito às regras, que se encontrem, sim, que se encontrem especialmente em lugares abertos. Exercer a espiritualidade através das lutas por um mundo com justiça e igualdade. Esse é o tema dos Novos Caminhos de hoje, e quem fala pra gente é a ativista do movimento ecumênico, Sara De Roure. Novos Caminhos. Shalom, graça e paz, axé, todas as outras saudações de todas as espiritualidades que são parte do povo brasileiro. Nossa espiritualidade forma parte da nossa história de lutas. Foi em Canudos e Contestado que o povo brasileiro chamou seus líderes de profetas. Profetas porque denunciaram a injustiça e anunciaram uma nova realidade. É a espiritualidade dos povos indígenas, quando clamam em Anderu a defesa da terra e dos direitos dos seus ancestrais sobre aquela terra. É na luta do povo negro desse país que, ao reivindicar uma espiritualidade não colonial, também denunciam o racismo que é estrutural. É na ação profética do movimento de mulheres que, ao ocupar as ruas, denuncia o patriarcado como parte das estruturas históricas de desigualdade nesse país. A espiritualidade é aquilo que nos permite dizer não a esse regime de morte, dizer que a morte não tem a última palavra, mas que sim, a vida que transpira dos nossos poros, a vida que é parte desse futuro possível, dessa nova realidade que estamos anunciando todos os dias, nas lutas e nas nossas práticas proféticas. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Siga a Central do Brasil nas nossas redes sociais. Nosso perfil no Instagram é o @Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.